irmãos, é fácil a gente perceber que a gente vive em períodos de urgência e nessa correria muita coisa superficial, muita superficialidade. Se a gente parar para pensar, a gente vê que quem está com o tempo sobrando que atire a primeira pedra, ou seja, ninguém tem tempo sobrando, ninguém tem tempo livre, disponível, vivemos numa correria e diariamente nós somos bombardeados por diversas fórmulas de sucesso, de crescimento que prometem a nossa vida ser enganjada de forma meteórica. E assim ouvimos promessas, assim nós somos lá no YouTube bombardeados por vídeos de cursos que dizem que vão mudar a nossa vida num clique, basta você ir lá e às vezes a gente ignora que precisamos ter crescimento com raízes profundas, crescimento com solidez, desenvolvimento com comprometimento verdadeiro, focando não apenas em resultados rápidos. O mundo nos pressiona a sermos produtivos, a darmos resultados rápidos e nos sentimos autossuficientes, não dependendo de nada nem de ninguém, e é dito: olha, não importa o que você faça, você precisa sair bem desse jogo. O mundo quer ter isso. O mundo dita isso para a gente. E assim, nós nos perdemos nos objetivos como dinheiro, nos perdemos em objetivos como busca de poder, busca de status, busca de razão. Queremos estarmos certos para satisfazer o mundo e, consequentemente, a nós mesmos. No entanto, amados, ao abrirmos o Salmo de número 92, somos confrontados imediatamente com uma perspectiva diferente, um olhar diferente dentro da nossa caminhada de vida, caminhada cristã. Aqui há uma lição que deve direcionar nossas vidas por um caminho que é correto, por um caminho que é vivo. E olha que interessante, esse salmo, ele é singular. Ele é um cântico para o dia de sábado. Está lá antes do verso 1 aí, né? Cântico para o dia de sábado, trazendo esse sentido de culto ao Senhor. E curiosamente, meus irmãos, esse salmo em específico, ele é o único salmo direcionado para o dia do Senhor, o dia do Shabat, o dia de descanso em Deus. E ele nos encaminha para um comprometimento com o Senhor. Se você olhar lá no Antigo Testamento, o povo da aliança, ele guardava o sábado. O sábado não era apenas um dia qualquer na agenda do povo de Israel. O sábado era um dia o qual era interrompido um propósito sagrado. Era um momento de parar, de olhar para as próprias mãos, de parar de olhar para as próprias mãos, parar de olhar para os próprios feitos, para o próprio trabalho e declarar, contemplar as obras das mãos do Criador do céu. É o dia de contemplação máxima daquele que é o Senhor, Deus e Rei das nossas vidas. É o dia de culto público ao Deus Altíssimo. E agora sobre a nova aliança. Agora nós nos reunimos no domingo, também dia do Senhor, Shabat cristão, o dia de descanso da igreja na nova aliança, celebrando não apenas aquela criação que foi feita lá atrás, não apenas as obras maravilhosas das mãos do Senhor, mas reforçando periodicamente que o Senhor ressuscitou. Nós somos o povo que se lembra disso. Esse dia é para declararmos ao Senhor. E aqui reside a nossa primeira grande reflexão. Como temos nos dedicado nesse dia? No dia de domingo, no dia dedicado ao Senhor. Como você se prepara para apresentar um culto a esse Deus?
Como? Muitos, acreditem, muitos chegam à casa de Deus como quem cumpre apenas um protocolo, uma obrigação. Vem e, olha, vou cumprir aqui a minha obrigação e depois, tchau. O coração não está, a mente não está, só vou. Bater o ponto profissional, ou como alguns vão se lembrar no ano passado, né? Bater o cartão. Outros nem buscam mais essa casa tão valiosa que é um local de dedicação a Deus. O dia do Senhor é um dia de deleite, meus irmãos. É um dia de prazer, é um dia de alegria, não de fardo. E é válido sempre lembrar que não está preparado para a igreja na terra, dificilmente estará preparado para a igreja na terra. Por isso, o salmista nos chama uma outra perspectiva, da necessidade de sermos fortalecidos, nutridos, porque somos de Deus. Amém? Somos de Deus. No verso 1 é dito: bom é render graças ao Senhor. É bom, amados. Isso é bom. Quantos se esquecem verdadeiramente disso? Que é agradável render graças a Deus. Que é maravilhoso. A gratidão não é uma opção para você, cristão. A gratidão é dever. Assim como o oxigênio é necessário para os nossos pulmões, a gratidão é para nós, para a nossa alma, um desejo de florescermos e crescermos no Senhor. Seja grato. A gratidão é descrita aqui na prática cristã do dia solene, no culto para Deus. A gratidão deve ser exercida na casa do Senhor também. É correto, é apropriado, é maravilhoso agradecer e cantar louvores ao Deus Altíssimo. E se não cultivamos, se não regamos, se não guardamos essa gratidão, a adoração ao Senhor, no coletivo do culto, nossas janelas começam a ficar sem nutrientes. E de forma especial, o domingo é o dia de fortalecimento para você, cristão. O domingo é o dia de nos encontrarmos nos atos do nosso Deus, garantindo que tudo aquilo lá de fora ficará lá fora e não impedirá que a palavra do Senhor penetre em nossos corações. E nos preparando para mais uma semana, seguiremos fortalecidos no Senhor, porque é bom render graças ao Senhor. E o texto continua dizendo: e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É motivo de gratidão cantar ao Senhor verdadeiramente. E que belas canções nós ouvimos aqui, com o coral, com uma cantora internacional. É bom demais, amados. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores. Mas agora uma crítica. Não aqui. Mas muitos de nós, às vezes, pensamos mil coisas. Não era fogo. Muitos de nós não louvam. Muitos de nós, não sei se você já reparou, às vezes não emitimos o som da nossa boca para cantarmos. Às vezes, até com a boca fechada, dizendo que, olha, estou cantando na minha mente. Deus sabe. Mas bom é cantar louvores ao Senhor. Somos chamados a erguer a nossa voz a Deus. Faça isso como forma de gratidão. Tendo a oportunidade, estando reunido na igreja, cante ao Senhor em alta canção. O Senhor é digno de ouvir a sua voz, ainda que muitas vozes não sejam tão atraentes como as que a gente ouviu. O Senhor quer que você abra a sua boca. Verso 2 vai dizer: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a sua fidelidade. O verso 2, ele nos ensina que de manhã
misericórdia do Senhor, é o amor leal de Deus que não desiste de nós. Todo dia nos persegue essa misericórdia, né? Glória a Jesus. Todo dia persegue a gente. Louvado seja Deus. E durante as noites, a fidelidade dele, a constância de Deus que não muda conforme as nossas circunstâncias. O Senhor é fiel. O Senhor não muda. E vemos isso nesse verso 2. Misericórdia e fidelidade do Senhor como os atributos centrais da gratidão do salmista. O Senhor é misericordioso. O Senhor é fiel. Ai de nós se o Senhor não fosse misericordioso conosco. Ai de nós nessa manhã. Imagine que Deus não poupasse a sua vida daquilo que você merece. Você receberia aquilo que você merece. O Senhor não pouparia. Ai de nós. Estaremos perdidos certamente. Ai de nós, se o Senhor não fosse fiel a si mesmo, às suas próprias promessas, a todas as noites, ai de nós, mas Ele cumpre o que prometeu e faz conforme Ele nos diz. Ele é o Deus da aliança do seu povo, Ele é o Deus da nossa salvação. Ele não é como eu e você que faz, que às vezes não é fiel, que às vezes tropeça. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel porque Ele prometeu. E assim cumpre. Deus é o nosso tesouro. Deus é o nosso tesouro maior. E Ele merece que eu e você declaremos o nosso amor máximo à sua pessoa. O salmista continua dizendo que com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, no verso 3, somos apresentados instrumentos não muito conhecidos. E ainda assim, a palavra nos ensina que não precisamos nos limitar a esses instrumentos específicos, mas além da nossa voz, além do nosso coração, o Senhor exige de nós toda a perfeição, toda a exatidão, todo o cuidado, sermos minuciosos na apresentação do culto ao Senhor, seja com instrumentos de 10 cordas, seja com teclado, seja com bateria, seja com violão. Deus merece o melhor de nós. Deus merece a sua voz, merece os instrumentos da casa do Senhor, merece a sua dedicação, merece a nossa adoração. Ele olha para o nosso coração, mas Ele pede para que louvemos a Ele. E meus irmãos, certamente o seu cônjuge, ele não quer ouvir que você o ama verdadeiramente se você não faz ações que correspondam a esse amor. De igual modo, ou de modo ainda maior, o Senhor que sonda o coração deseja que façamos com maestria um culto entregue, um preparo, um amor. Não dizendo apenas em nossa mente, olha, eu amo o Senhor, mas entreguemos esse amor em ações a Ele. E tudo isso deve ser feito, diz o verso 4, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, isso exultarei nas obras das tuas mãos. Quantos motivos de alegria nós temos? Quantos? E repare que a pergunta não é, olha, quanto você se alegra, ou quanto você está alegre, ou quanto você tem tido os seus desejos realizados de maneira que te agrada. A pergunta não é essa. Mas quantos feitos de Deus, ao você parar, meditar, refletir, te faz ou deveria te fazer alegre nele? Há uma canção que diz: Jesus é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para adorar, né? A gente não tem outro motivo, a gente não tem outra razão, a gente sabe porque a gente o adora, porque a gente
consegue se alegrar nele. E aqui vemos mais do que uma declaração do salmista, vemos uma oração pessoal. Senhor, o Senhor me alegraste com efeito, por conta dos teus feitos. O Senhor é o que me dá alegria por tudo que o Senhor faz. Não pelo que eu quero, mas pelo que o Senhor tem feito. Não é mais uma instrução de gratidão, mas é uma declaração pessoal que eu e você devemos fazer. Certamente os feitos do Senhor para com a sua e com a minha vida são incontáveis. Se fôssemos contáveis, nos perderíamos. Por isso, nos alegramos no Senhor. Se alegre no Senhor. Seja pela sua vida, seja pela sua saúde, seja pela sua salvação, seja por mais um ano de SAF nessa casa, seja por mais um ano de igreja, que o Senhor mantém de pé, se alegre no Senhor. E diz o salmista que é tanta alegria que ele gritará em alto e bom som, dizendo como o Senhor é merecedor de todo. Ele é digno de louvor, meus amados. É o Senhor, o autor de tudo que é bom, que é belo, o autor da sua salvação, da sua condução pela sua divina mão providencial que tem nos dirigido dia após dia. Não podemos ser frios, amados, a ponto de nos esquecermos de que Deus fez por cada um de nós. Não devemos ser sem sabor, não entendendo o que o Senhor já tem feito, o que Ele faz na nossa vida, quanto mais o que Ele fará. Por isso, há grande valor em estarmos reunidos, em estarmos como igreja, em estarmos como sociedade e engrandecendo e reconhecendo a boa mão do Senhor. Verso 5 vai dizer: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundo. Parece até que o apóstolo Paulo conhecia essa passagem, né? Ele conhecia certamente. Quando a gente vai olhar Paulo aos Romanos, capítulo 11, 33 e 34, ele trata da sabedoria dos desígnios de Deus e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Meus irmãos, Deus está acima de qualquer circunstância. Seja qual for a sua, seja qual for a que você esteja passando, Deus é maior. Deus é superior. Deus é sobre tudo. Deus está acima da sua criação e conduz tudo pela força do seu poder. Ele é Senhor, não é à toa que o chamamos assim. Também não há queda de braço do Senhor contra nenhum mal, nem mesmo contra Satanás, igual alguns pensam. O Senhor, com um sopro, acaba com todo mundo, acaba com Satanás, acaba com qualquer adversidade que eu e você possamos ter. Não há nada fora do reino do universo, meus irmãos. Nós podemos confiar. Não existem limitações para o poder e a grandeza desse nosso Deus, que nada há que possa ser comparado a Ele. Ó profundidade da riqueza e do conhecimento do Senhor, os pensamentos do Senhor, quão profundos são, que não há palavras para serem descritas plenamente para expressarem a grandeza do Senhor, da sua mente, de quem Ele é. Porque dele, para Ele, e por meio dele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo conclui com isso, porque não tem onde cavar mais. Mas diante de toda essa gratidão, toda a grandeza de Deus, somos lembrados do lado contrário.
Devemos nos lembrar disso. Diz o salmista no verso 6: o inepto não compreende, o estúpido não percebe isso, meus irmãos. O estúpido não percebe isso. Aos que não conseguem agradecer. Você sabia? Há pessoas que não conseguem agradecer a Deus. Aos que não conseguem entender a sua total necessidade do Senhor, que é obedecer a Ele, que é se entregar em um culto agradável a Deus, de louvarem a Ele com sua voz, com seu coração no Senhor. Acreditem, há aqueles que se recusam a se renderem hoje aos pés de Cristo, diante do dono de todas as coisas, se esquecem, não querem, mas como todos, diz o texto sagrado, todos esses. Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Diz o Salmo 53, verso 1. Esses são os que não medem consequências dos seus atos. Esses são os que da sua boca não proclamam a glória devida a Deus, que tem falta de reverência ao Senhor. Há nesses uma cegueira espiritual, amados, que incapacita eles de contemplarem de quem Deus é, a sua grandeza, do seu reinado. Deus é Espírito e o homem natural não consegue compreender. Por isso, é preciso que sejamos espirituais, que sejamos do Senhor, que nos entreguemos ao Senhor. É necessário que, para que não caiamos no mesmo erro desses que estão cegos, sejamos encontrados na presença de Deus, agradecendo a Ele, louvando a Ele. E agora nós estamos um dos pontos centrais dessa passagem. O verso 7 diz: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Quantos são os maus que aparentam prosperar, né, meus irmãos? Muitos, né? Eu vi caras assim. Quantos são os maus que prosperam nessa terra? Quantos que não buscam a Deus, não louvam a Ele, não se alegram nele e por vezes até blasfemam contra o nosso Deus, se apresentam como muito bem, obrigado, e seguem suas vidas apresentando suas riquezas, sua vida boa, nunca são pegos, nunca são presos e se espalham por toda essa terra dia após dia. Quantos são, né, meus irmãos? Ladrões, assassinos, políticos corruptos, fraudulentos. E a pergunta é: por que os ímpios parecem serem tão prósperos? É uma pergunta que a gente se faz. Ou por que eu estou assim e aquele lá está tão bem? Pergunta comum que a gente às vezes se pega pensando. E esses ímpios pensam: mas se nós, os perversos, prosperamos, se a gente se dá bem, então Deus não está controlando nada. Deus não está olhando para mim. Então vou continuar fazendo a mesma coisa. E amados, a palavra nos ensina que eles crescem. Sim, eles até florescem, até têm o seu sucesso, agem dessa maneira pensando serem vitoriosos, grandiosos, pois não foram colhidos imediatamente pelo Senhor. E isso por um momento pode nos gerar dúvidas. Isso por um momento pode até, de certa forma, nos gerar uma inveja. E de fato, amados, eles florescem e prosperam. Mas há algo no crescimento deles que é diferenciado. É um crescimento rápido. O salmista diz que eles crescem como a erva e como a grama. Sabe como é a grama? Sabe, você já viu, né, a grama aí, talvez no seu quintal, nascendo lá? A grama tem suas raízes bem fraquinhas. Você pega ela, puxa, ela morre.
não crescem bastante, não geram frutos e, se crescerem rapidamente morrem. Quando crescem, logo vem o tempo e são ceifadas. A gente fala, olha, se a grana está muito alta, vamos passar a ceifa deles. Né? Rapidamente são ceifados. Não tem profundidade, não tem permanência, não tem futuro. Então, meus irmãos, invejar os ímpios seria como invejar uma planta que amanhã se secará, amanhã morrerá. Não inveje os ímpios, não tenha inveja deles. Se você quiser depois uma lição de casa, leia o Salmo 37, leia o Salmo 73, ele nos ensina isso. Não há prosperidade dos ímpios que dure para sempre. O Salmo 129, verso 6 também vai dizer: os que aborrecem o Senhor sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer. Ou seja, não tem profundidade, não tem alimento, são dispersos. Não adianta, irmãos. O mal muitas vezes pode até aparentar crescimento, pode aparentar ser atrativo, mas terá o devido fim. Todo mal terá o devido fim. Porém, em contraste com isso, o verso 8 é dito: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O Senhor é o Altíssimo eternamente, para todos sempre. A majestade de Deus jamais será abalada. Você está para baixo? Olhe para Deus. Você está insatisfeito em comparação com o ímpio? Olhe para Deus. Você está buscando ânimo, alegria para a sua vida? Olhe para Deus. Ele é o soberano para todos sempre. Não há o que possa destronar. Não há o que possa tirá-lo do trono. A eternidade pertence ao Senhor e a todos que Ele deseja fidelidade. Lembre-se disso. Por isso, não deseja a prosperidade dos maus, mas a prosperidade dos santos do Senhor. Quer estar na presença do Senhor, quer contemplar a sua grandiosidade, a sua majestade. O fato de Deus ser o Altíssimo eternamente é o motivo pela qual nosso Deus deve receber a nossa adoração, o nosso louvor. Ele é o grandioso da terra. Não há outra grandiosidade maior que Ele. Assim eu e você devemos ficar boquiabertos, admirados diante da grandeza do Senhor, pois Deus é o único digno da nossa adoração absoluta, da nossa entrega total. Por isso, se entregue ao Senhor. E aí a gente vai ver nos versos 9 a 11 desse salmo um grande contraste dos ímpios e dos justos. E nessa mesma medida em que os ímpios, os inimigos de Deus, perecem e são dispersos, todos que praticam a iniquidade, Deus exalta o poder do seu povo. Deus exalta a sua igreja. Deus dá fortalecimento, dá vigor, dá honra, ungindo-os com óleo. É Deus que guarda. É Deus que guarda o seu povo. É Deus que guarda o seu povo. Deus é o mantenedor e abençoador de cada um de nós. Em contraste com o Deus tem nos sustentado. Os inimigos de Deus levantam-se contra o seu povo, contra nós, contra a igreja, mas em vez de sermos derrotados, são eles que se protegem. Porque nós estamos no Senhor. E aí o verso 12 vai nos ensinar como nós temos lido. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no livro. Esse sou eu e você, meus irmãos. Amém? Esses somos nós. Que sejamos esses, amados. E olha como esse paralelo com os justos é grandioso. A palmeira mencionada é também conhecida como a tamareira, comum nos locais que são
chamam de deserto, lá no Oriente Médio. E elas ficam em regiões extremamente áridas, locais bem difíceis de serem cuidadas, de serem, aos nossos olhos, aí, de terem o seu crescimento. Mas olha que interessante, elas florescem onde outras plantas certamente morreriam. Olha que comparação legal. Isso se dá devido às suas raízes. Ela tem raízes profundas que buscam conexões freáticas lá embaixo. E essas raízes vão crescendo, vão se adentrando. E dentro disso vão sobrevivendo, suportando as condições como nenhuma outra planta suportaria. Parece comigo com vocês? Parece com o povo do Senhor? Parece com a igreja? Suportando ventos, suportando tempestades de areia naquelas regiões, mas elas continuam fortalecidas de Deus. Como as palmeiras, elas são conhecidas por serem flexíveis, elas se dobram os ventos de tempestade. Isso lembra até o que eu e você devemos fazer diante das tempestades, né? Nos dobrarmos, nos amarrarmos ao Senhor. Essas plantas se dobram durante esses momentos e não se quebram, não morrem. E assim que o vento para, ela volta para a posição vertical, apontando para o céu, apontando para o Criador. Diz a pesquisa que eu fiz que elas podem chegar a 20 metros, 30 metros de altura, muito mais próximos do céu do que qualquer planta, né? Vivem cerca de 100 a 200 anos e não murcham. Tem longa vida. A tamareira, meus amigos, demora a dar os seus frutos, mas depois que começam a dar, uma vez começando, produzem com mais força na sua maturidade. Quando chega na sua maturidade, começa a produzir frutos. Assim devemos ser nós, que maduros na fé, damos frutos ao Senhor. O servo publicano não é diferente. Ele é conhecido como uma das árvores mais valiosas lá no período da construção do templo de Salomão. São árvores que suportam climas frios, são robustas, são alicerçadas em locais rochosos, parece até presbiteriano, suportando neve, sendo ali fortificados, podem chegar a seus 40 metros de altura. E eu vejo o reverendo Felipe, né? Homem alto, louvado seja Deus. Podem chegar a 1000 anos essas árvores. Diferente do ímpio, meus irmãos. O justo floresce porque tem uma vida de raízes profundas do Senhor. Diferente do ímpio, o justo floresce porque tem os seus nutrientes em local que é devido. O salmista, lá no seu Salmo 1, ele nos ensina que o justo, no verso 3, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém. Os ímpios não são assim, amados. São, porém, como a palha que o vento dispersa. É necessário que estejamos ligados à corrente de água viva, que é Jesus. Jesus é a nossa água viva, a água que nos dá vida. Nossas raízes devem buscar aprofundar ainda mais, aprofundar-se ainda mais nas águas do Senhor, para sermos fortalecidos. Não adianta querermos ser fortes sem raízes firmes, meus irmãos. Não adianta. Se você quer ser forte,
tenha raízes. Tenha raízes na casa do Senhor. Tenha raízes no Senhor. O justo florescerá. Mas repare como isso acontece. Verso 13: plantados na casa do Senhor. Plantados florescerão nos atos do nosso Deus. Nossa alegria, meus irmãos, nosso fortalecimento, nossa permanência, nossa vida deve estar plantada na casa do Senhor. Não há outro lugar melhor para eu e você estar. Não há outro lugar mais belo para que eu e você possamos contemplar na presença de Deus. Somente na casa do Senhor, na sua presença, que eu e você cresceremos. Por isso, estejamos plantados, alicerçados nesse precioso lugar. As crianças devem estar na igreja. Ana Júlia, para que cresça, minha filha, deve estar plantada na casa do Senhor. E não é diferente conosco, que somos adultos. Talvez já fomos plantados em um momento, mas é necessário que permaneçamos, que tenhamos as nossas raízes ali, firmados na casa do Senhor. Diz o verso 14: por fim, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdura. Amados, como é admirável nós vermos os mais experientes. E aí eu vou ter que citar aqui o Senhor Edgar, né? Apareceu aqui, cheio de alegria, de disposição na casa do Senhor. Como são preciosos aos olhos do Senhor esses que, na maturidade, dão muitos frutos. Dão muitos frutos, meus irmãos. E eu sou novinho, só que não, né? Admiro. Tem gente que conhece há muito tempo, né? Conhece desde a adolescência. E a gente deve admirar a sabedoria, a caminhada dos que perseveram na casa do Senhor, dando frutos como flores, como árvores frutíferas na casa de Deus. Talvez você tenha alguém mais velho que você possa admirar. Ou talvez você seja esse alguém que tem os olhos dos outros fixos em você. Mas é interessante pensarmos que, diferente do Salmo 90, quem lembra do Salmo 90, do Salmo de Moisés, que diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor aos 80, nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, né? Aqui diz, nosso salmo base, que por mais que se tenha isso sim, na longevidade, ainda assim darão frutos os que estão no Senhor. Ainda assim darão frutos, como o Senhor prometeu. É obra de Deus em nós, amados. Mas é compromisso. É compromisso com o Senhor. Para anunciar, verso 15, que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Não há injustiça. Nós mudamos, nós envelhecemos, mas o Senhor é eterno. O Senhor é para todo sempre. Aleluia. E aqui eu deixo rapidamente, 4 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, cultive gratidão na sua vida. Cultive gratidão. O Salmo nos ensina que é uma disciplina diária. De manhã e de noite nós vemos desses atributos do Senhor. Por isso, seja grato todos os dias. Se você quer florescer, sua alma precisa agradecer. Seja grato ao Senhor. Em segundo lugar, ajuste a sua mente. O sucesso sem Deus é passageiro. Sucesso sem o Senhor passa, meus irmãos. Pare de comparar a sua vida com a vida de quem é ímpio. A prosperidade de quem tem ignorado a Deus, tem colocado
colocado Deus de lado, é como um grão. Cresce rapidamente, parece bonito no momento, por um instante, mas morre logo em seguida. Logo em seguida é ceifado. Não inveje quem floresce sem raiz. O cristão não busca sucesso pessoal, não busca o crescimento rápido, mas busca o crescimento no Senhor. Busca o crescimento no Senhor. Descanse na justiça de Deus. Em terceiro lugar, amados, tenha raízes profundas. E a lição, o Salmo nos ensina isso. Muitas vezes queremos as alturas dos céus, dos homens grandes, das palmeiras, mas não queremos o trabalho invisível das raízes que elas têm. O trabalho árduo de buscar, de se aprofundar e de se nutrir nas águas do Senhor. Busque você, tenha raízes profundas tão somente em Deus, e certamente você crescerá. Certamente você dará bons frutos. Diz a palavra do Senhor. E em quarto e último lugar, uma lição para a gente: floresça na comunhão, não na solidão. Uma planta até é bonita sozinha, mas já viu ela junto com outras plantas? Quão belo é? Plantados na casa do Senhor é um chamado para a gente. Ninguém é cristão sozinho. Ninguém é salvo sozinho e todo mundo aí caminha por si só. Não, a igreja é um povo e o povo de Deus. Assim, o justo floresce nos atos do Senhor. É na presença de Deus. Quem se isola dos irmãos tem mais chances de secar, de morrer. Quem está fora dos atos do Senhor está muito mais vulnerável. Mas aquele que está plantado na casa de Deus, junto às outras flores, junto às outras árvores, frutifica melhor no Senhor. Assim, amados, guarde isso. Floresça na comunhão, não na solidão. E aqui fica a gratidão pelo convite, por mais um ano que o Senhor tem sustentado essa casa, sustentado cada um de nós, que sejamos encontrados com raízes profundas, não no que a gente quer, mas no que o Senhor quer de nós. Amém? E a população